Olá, terceiro ano, tudo bem? Nós vamos dar continuidade à nossa matéria. Nós, na última aula, primeira na verdade, né? Nós terminamos justamente falando da importância do próximo capítulo, que é o estudo da petição inicial. Nós dissemos que a petição inicial é o documento que inaugura qualquer tipo de processo judicial. Portanto, a formatação adequada, conhecer o conteúdo da petição inicial é fundamental para que a gente possa promover o ajuizamento de uma ação com viabilidade de ser julgada, de ter o seu mérito julgado. Portanto, lá no 319 estão apontados os requisitos essenciais. Toda petição inicial, portanto, deve conter no mínimo esses requisitos essenciais. Lembrando que se a gente estiver falando de algum tipo de procedimento especial, é possível que, além desses requisitos básicos do 319, a lei, naquele capítulo específico, ou a lei ou o código naquela ação específica, traga alguns outros elementos essenciais. Por exemplo, na ação de uso capião, é indispensável a descrição do imóvel, e, portanto, há a possibilidade de termos outras cláusulas essenciais dentro da petição inicial. Lembrando, portanto, que a gente está tratando desse chamado procedimento comum, né? O rito comum, que é aquele rito padrão que serve, inclusive, subsidiariamente para as outras ações. Portanto, nesse artigo 319, nós temos os requisitos intrínsecos da petição inicial, ou seja, aquilo que o documento chamado petição inicial deve conter para que possa, então, dar ensejo a uma ação viável. E o 319, portanto, diz que a petição inicial indicará, logo no inciso 1, o juízo a que é dirigida. Exatamente, assim como num bilhete, a gente sempre endereça os nossos requerimentos para alguém, para alguma autoridade ou alguém que tenha competência para deferir ou indeferir aquilo que nos afeta, aquilo que é o nosso interesse. As petições iniciais, portanto, a primeira peça, elas normalmente são dirigidas aos juízos de primeira instância, ou seja, aos juízos de piso. Nas justiças estaduais, por exemplo, a chamada vara civil, vara da família, vara da fazenda, vara empresarial. Na Justiça Federal também nós temos as varas de primeira instância. Entretanto, há algumas hipóteses, são raras, mas é possível acontecer que uma ação seja ajuizada tendo como primeira instância já um tribunal. Por exemplo, há uma ação chamada ação rescisória, em que essa ação, justamente pelo seu objetivo, ela é ajuizada diretamente no tribunal. Nesse caso, portanto, a nossa petição inicial não será dirigida a um juiz de primeira instância. Portanto, normalmente, quando você vai fazer uma petição inicial, o cabeçalho é sempre excelentíssimo doutor, juiz, se for estadual, juiz de direito, se for federal, juiz federal, da tal vara, se for federal, da tal vara federal, se for estadual, depende da competência, pode ser da tal vara civil, da tal vara de família, da tal vara da fazenda, da tal vara do juizado especial. Então, excelentíssimo doutor juiz de direito ou federal, da vara federal ou da vara civil, ou da vara de família, da comarca de Santos, porque comarca é a designação do núcleo mais remoto da justiça estadual. Portanto, a primeira justiça no âmbito estadual são as comarcas, né? E daí as varas que ficam dentro dessas comarcas. Portanto, comarca de Santos não é igual à cidade de Santos. A comarca é uma designação do poder judiciário. Cidade é uma designação administrativa. Às vezes coincide, aqui na nossa região quase todas cidades são também comarcas. No âmbito federal, as divisões não são em comarcas, são em subseções. Portanto, Santos, no âmbito federal, não é uma comarca, é uma subseção judiciária. Portanto, toda a petição inicial de qualquer tipo de processo judicial começa com a indicação da autoridade. Portanto, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da vara civil. Sérgio, por que a gente não bota o número da vara? Porque como a ação está sendo distribuída pela primeira vez, como se trata de uma petição inicial, você sequer sabe para onde irá ser direcionado o seu processo, já que depois que uma ação é ajuizada, apresentada no protocolo do distribuidor, esse cartório dá uma
faz uma distribuição para uma das varas competentes. Portanto, no começo a gente deixa espaço. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito dá espaço, vara civil ou vara de família da comarca de Santos. Se for federal, excelentíssimo doutor juiz federal da vara federal da subseção judiciária de Santos. Se for tribunal, excelentíssimo senhor desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Se for federal, excelentíssimo doutor desembargador federal presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que é o tribunal aqui da nossa região de São Paulo. Portanto, sempre, qualquer tipo de petição, sobretudo especialmente a inicial, sempre deverá indicar a autoridade para quem você vai se dirigir. Não vou comentar com vocês normas de competência, porque isso foi matéria do segundo ano, quando vocês estudaram competência em razão da matéria, por exemplo, ações que discutem questões relativas a imóveis, necessariamente no foro de domicílio do imóvel. Ações que têm o interesse da União, então a competência é federal. Ações que envolvam direitos obrigacionais normais, vara estadual civil. Ações que tratem de tributos, ações, varas da Fazenda Pública. Portanto, essa discussão é uma discussão passada, imagino que todos saibamos. O segundo requisito da petição inicial é os nomes das pessoas envolvidas. O inciso 2 diz nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição nos cadastros de pessoas físicas ou jurídicas, endereço eletrônico, domicílio e residência de autor e de réu. Ou seja, o que se imagina é que o autor da ação, quando vai apresentar a sua petição inicial, ele tenha que descrever completamente quem é aquele que figurará no polo ativo da ação, portanto, quem será o autor ou quem serão os autores, e quem é ou quem serão aqueles que estarão no polo passivo da ação, portanto, o réu ou os réus. No que diz respeito ao autor, é evidente que não haverá problema algum, já que o autor é o seu próprio cliente e, portanto, todos os dados e informações você os terá facilmente. Portanto, você deverá dizer logo naquele preâmbulo da petição inicial: Sérgio Fernandes Marques, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB sob número tal, CPF tal, com um escritório na rua ou com domicílio na rua tal, número tal. Portanto, essas informações do autor você terá sempre. O grande problema é em relação ao réu. É óbvio que numa relação contratual, numa relação de família, você também terá os nomes, o nome ou as indicações, as individualizações do réu, que estarão no contrato ou são de seu conhecimento. Há algumas situações, entretanto, em que conhecer exatamente os dados do réu não é tão fácil, porque você pode saber quem é, mas não saber a descrição completa dessa pessoa com CPFs e profissões, etc. Pensando nisso e pensando na efetividade da prestação jurisdicional, no acesso ao judiciário, os parágrafos 1º, 2º e 3º do 319 deixam uma certa margem de ponderação para que esses dados do réu, sobretudo do réu, possam ser relativizados nesse primeiro instante, dizendo o seguinte: parágrafo 1º. Caso o autor não disponha das informações previstas no inciso 2º, poderá na petição inicial requerer ao juiz as diligências necessárias. Ou seja, você sabe que o réu mora naquela rua, naquele lugar, mas você não sabe nada mais do réu. Você, portanto, pede ao juiz, ou você sabe o CPF dele, mas não sabe o endereço. Portanto, você pode ingressar com a ação em juízo e antes da citação do réu, porque talvez você nem consiga ainda fazer a citação do réu, você requer ao juiz as providências necessárias para que esses dados sejam obtidos. Então você requer a distribuição da ação e antes de se dar continuidade, você requer remessa de ofício à Receita Federal para que saiba esses dados, sobretudo o endereço. Por que o endereço é fundamental conhecer? Porque sem o endereço você não consegue informar, você não consegue citar o réu, porque o réu precisa ser informado através do seu endereço. Então, nós temos esse alargamento. O parágrafo 2º do 319 diz: a petição inicial não será indeferida, ou seja, mesmo que contenha um defeito em relação à descrição do réu, ela não será indeferida de plano se, a despeito da falta de informações,
for possível a citação do réu. Por exemplo, você sabe que ele é o zelador do prédio tal, da rua tal, número tal. E foi ele que jogou um balde na sua cabeça e rachou a sua cabeça. Você não tem os dados dele, mas é perfeitamente possível a sua citação. Você sabe identificá-lo, você sabe onde ele está. E caberá, portanto, a este réu, no momento da apresentação da sua defesa, nem que seja para dizer que não foi ele se individualizar, ele se identificar. Então, mais uma norma que dá uma certa largueza a esta necessidade de identificar perfeitamente o réu. No parágrafo 3º está escrito: a petição inicial não será indeferida, de novo, uma tentativa de acomodar a situação, pelo não atendimento ao disposto no inciso 2, essas identificações, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Ou seja, se a gente tiver que fazer o que o inciso 2 quer, então não tem ação que você não consegue. Vou dar um exemplo. O seu imóvel, o seu terreno foi invadido por 200 famílias. Quem são os réus da ação de reintegração de posse? Todos que invadiram. E quem são os todos? É impossível. Exigir do autor que primeiro identifique os invasores para depois entrar com a ação de reintegração de posse é negar a ele simplesmente acesso à justiça. Então a gente vai acomodando, permitindo que a ação seja ajuizada, permitindo-se que os ocupantes do terreno sejam individualizados já na época em que o oficial de justiça irá lá cumprir a decisão. E ele, oficial de justiça, portanto, terá a incumbência, junto com a polícia militar, para lhe dar proteção, de fazer essa identificação. Então esse inciso 2, vocês vejam que é bastante largo. Vou encerrando por aqui porque o próximo inciso é mais complexo, mais denso, e a gente, portanto, vai precisar de mais atenção sobre ele. Tá bom? Um abraço a vocês, tudo de bom, fiquem aí com Deus, valeu!